Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Mais um J17 Talks no ar, muita informação, conhecimento, compartilhamento com vocês. E hoje nós temos um convidado muito especial, Gilberto Degeroni, presidente da Associação Comercial do Paraná. Ele está encerrando o seu ciclo aqui e hoje nós vamos bater um papo com ele. O Degeroni, de uma forma muito especial, diplomática, inteligente, fez uma hiperconexão da Associação Comercial com vários entes da nossa coletividade, especialmente a gestão municipal, tratando de assuntos importantes como pichação, revitalização do centro de Curitiba, entre outros, né? Colocou aí uma luz no olhar do empresariado paranaense, inclusive na questão econômica, com o vizinho país, o Paraguai, que tem sido aí uma das nossas estrelas do desenvolvimento. Zé, estamos felizes por convidado tão especial, né? Muito importante. Para você que assiste o J17 Talks, sempre está buscando e encontrando aqui informações sobre empreendedorismo, aspiracionais e inspiracionais. Aqui nós vamos falar de carreira, virada empreendedora, associativismo. A gente sabe que sozinho ninguém é capaz de fazer nada. E agora, quando nós falamos de comunidades associadas em prol de um propósito e causas comuns, nós podemos proporcionar grandes transformações à sociedade. Que legal, Zé. E Degeroni, é uma honra ter você conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você que, literalmente, quando a gente conversa, me dá uma aula. A gente teve várias oportunidades, né, de estar junto aí, bebendo do seu conhecimento. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, que é muito inspiradora. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou ser bem breve para não me alongar. A minha história está ligada ao início, nos anos 70, que foi pela Sharp do Brasil. Fiquei 18 anos nela. Eu vamos dizer assim, me dei muito bem. Começando, na época eu já tinha feito faculdade, e eu fui tratar como vendedor de porta a porta pela Sharp do Brasil. Vendedor de calculadoras. Mas eu me especializei em algumas áreas, como, por exemplo, folha de pagamento. Naquela época, a folha de pagamento era uma das áreas muito procuradas, e eu conhecia assim a fundo como é que se processava uma folha de pagamento naquelas máquinas antigas. Como a Sharp era a voz do momento, era a modernidade, era tudo eletrônico, eu digo, por esse caminho. E depois que eu fiz aqui a minha estada, eu comecei a ganhar ascensão, fui para São Paulo, fui para o Rio, sempre promovido pela Sharp, fui a Goiânia, de Goiânia fui a Belém já residindo com a família, depois de bastante tempo, eu vivia viajando. Nômade. Daí eu desci a Salvador, também morei alguns anos, e depois eu fui a Recife. Em todas elas eram unidades comerciais. Belém tinha quase 200 colaboradores, Salvador um pouco mais, Recife eram 632. Nossa, uma grande unidade. Mas lá em Belém tinha uma característica. Como era a região amazônica, então eu tinha uma missão também adicional, que era quase que burocracia, era um office de luxo em alguns horários da empresa, para cuidar de remessa de documentos ou visitações à Suframa e ao Banco da Amazônia. Não era uma coisa ligada à área comercial, mas a diretoria me incumbiu de acompanhar todos esses projetos. E lá eu pude ver como é que funcionava esse negócio de Zona Franca e esse meio político e assim por diante, né? Então teve um momento riquíssimo em detalhes que eu vi lá também. Zé, o Degeroni, nas conversas que eu tive com ele, eu fui presenteado recentemente, porque a gente tem um grande amigo em comum, que é o Mário Gazin, né? Que é outra lenda. Que a gente precisa trazer aqui, né? E aí eu fui sentar lá, conversar com ele, e ele foi contando histórias. Aliás, a gente tem que incentivar o Degeroni a escrever o seu livro, né? Eu estou escrevendo um livro agora do Flávio Brandalize, fundador da Perdigão. Encerrei agora um livro da família de Amorim. Aqui uma família empreendedora curitibana. Está entrando em 2026 o livro
do Mário Fachin, fundador da Master, que é uma empresa que produz os produtos Sulita. Ele exporta suínos para o Japão, para vocês terem uma ideia. E as histórias do De Geroni são extremamente inspiradoras. Posso pedir para ele contar uma delas para a gente? Eu adoraria ouvir. Conta para nós aquela que você chegou num lugar e o pessoal falou, não pode entrar vendedor aqui, e era um banco. Pode entendi. ser? Pode. Eu vou contar duas, então. Opa, obrigado. São muito parecidas. Um colega nosso que... Aqui na Caixa Econômica, na Praça Carlos Gomes. Um colega nosso que diz assim, puxa vida, eu tenho que vender. Eu preciso vender os produtos da Sharp. Como é que eu vou fazer para entrar aqui? E era proibido. O vendedor lá era, digamos, inimigo de todo mundo. Persona não grata. Persona não grata. Mas nós, como Sharp, éramos obrigados a nos vestir de terno e gravata sempre. E ele se preparou muito bem. O que ele fez? Os nossos flyers eram grandes, eram tipo uma folha essas folhas de papel ao maço, né? E ele, o que ele fez? Ele mandou fazer uma cartelinha em tamanho reduzido de toda a linha da Sharp. Botou no bolso e começou do último andar e veio vindo. Veio vindo, apresentou para o cara, gostei, eu queria, estava procurando. Veio vindo para contar e em um ano ele desceu o prédio inteiro. Adivinha o que aconteceu? Vendeu muito lá dentro, viu? Mas eu vou contar uma outra minha agora. Ou seja, ele achou um jeito diferente de comunicar, porque com aquela cartela enorme, com aquele material, eles não iam não ia. Agora, com um flyerzinho de bolso... Genial. A adaptação. Exatamente. Contar agora uma minha no Departamento de Estrada de Rodagem na Avenida Iguaçu, 450. Ali a gente participava das cotações públicas, né? As cotações públicas para fazer a venda dos nossos produtos, nós participávamos dessa apresentação. Não era vender direto, mas era através dessa licitação. Muito bem. E eu descobri um dia que se eu fosse... Eu vou até omitir aqui alguns nomes, tá? Porque não foi autorizado. Mas se eu vendesse para um tal de Jorge, no departamento de pessoal... todos saberiam, porque o Jorge era uma das pessoas mais difíceis e o trabalho dele era folha de pagamento. E ele era uma pessoa exigente, inconveniente, mal educado e assim por diante. Eu disse, puxa vida, eu vou passar por esse teste, né? Vou trabalhar em cima. Vou trabalhar o coração desse camarada. Eu vou descobrir. Muito bem, o que aconteceu? Um belo dia foi marcado com ele e era 13h30 para ele estar lá. E eu cheguei antes. Era 13h05, fiquei sentado na recepção. Daqui a pouco chegou o chefe do setor e me viu lá bem vestido e tudo. Diz ele, o senhor está esperando alguém? Eu digo, sim, hoje eu vim fazer uma apresentação para o seu Jorge do serviço tal, com um produto tal. Diz ele, o senhor já marcou? Sim. Diz ele, olha, eu sou o chefe do setor, assim. Digo, então tá bom, que prazer, né? Ficamos. E ele, como nós tínhamos um baita tempo, ele disse assim, toma um cafezinho, aquela coisa de recepção, né? Muito bem. Diz ele assim, mas você tem uma aparência diferente dos demais que vêm aqui? Eu digo, mas a Sharp nos coloca assim, e além do que eu preciso me apresentar melhor, eu tenho que vender minha imagem. Diz ele, você estuda? Eu digo, eu estou concluindo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo faculdade. Mas vendedor de calculadora com faculdade? Olha. Sim, é uma profissão, né? Diz ele, não, mas então peraí um pouquinho, eu vou organizar melhor essa apresentação, quero estar junto e vou chamar mais alguém. Resultado, criado o ambiente, e começamos. E esse Jorge usava óculos, né? Pessoa assim, com aparência de pessoa ríspida, circunspecto, muito firme, né? E bom, lá pelas Santas começamos a apresentar. E o tal do Jorge veio para a reunião também. Mas ele era a quem deveria ser apresentada a calculadora para a folha de pagamento. Ele era a pessoa certa e ele era que ia dar o aval da continuidade ou não. O meu teste seria passar por ele. Muito bem. Lá pela Santa eu perguntei, vamos ver, Jorge, como é que você está fazendo hoje? Porque, na verdade, um aprendizado que eu percebi já desde o começo da área de vendas,
não adiantava falar demais, precisava ouvir. Então eu tinha que entender qual é a tua necessidade, o que é que você faz. Se eu chegasse lá como professor de Deus, olha, você tem que fazer a folha assim, tá? Eu já ia sair perdendo, né? E a autoridade desnecessária, né? Então ele me mostrou, digo, olha, eu vou te mostrar um jeito, uma forma extraordinária de simplificação, segurança e velocidade. Ele falou, não acredito. Eu digo, sim senhor, quer ver? Deixa eu sentar aqui, eu vou me acomodar contigo aqui, nós dois vamos fazer juntos. E lá fomos. Ele olhou, mas já acabou? Eu digo, porque daí eu fiz os exercícios que ele peguei um dos exemplos que ele precisava. Eu digo, mas não pode. Você já acabou? Eu digo, já. Mas eu não estou conseguindo ler. Eu digo, por que você não consegue ler? Porque o dígito da calculadora era muito pequeno. Era normal para nós, mas não para ele, que precisava de um dígito maior, de um número mais... Né? Eu disse assim, mas vamos ver lá, vamos fazer de novo. E a turma ali torcendo, né? Digo, olha... Aí o chefe falou, mas meu Deus, você acabou já o cálculo? Já? Mas por quê? Porque essa calculadora é eletrônica e ela realmente tem a virtude de ser segura e a velocidade é tamanha. É como comparar uma Fórmula 1 hoje com um carro mais antigo, qualquer outro carro, né? E lá pelas tantas ele começou, meu Deus do céu, só que tem um problema, eu não consigo ler. Aquilo me doeu no peito. Uau. Eu digo, mas eu vou descobrir um jeito. Digo, vem cá, se eu descobrir um jeito de resolver esse problema da leitura, você aprovaria? Diz ele, bom, eu quero ver de novo depois. Não vou aprovar enquanto eu não entender. Ou vocês conseguem fabricar para mim uma com um dígito maior? Digo, não dá, porque a fábrica faz por série, ele não faz por unidade separada. Mas aí o que aconteceu? Eu fui para casa do meu padrinho no final do dia e contei essa história para ele e chorei. Chorei muito porque eu falei para ele, padrinho Agenor, já é falecido, se eu não conseguir ultrapassar essa barreira, vai demorar muito para eu vender lá. Eu já sei que ali é a grande barreira. Diz ele, meu afilhado, eu tenho a solução para ti. Digo, qual? Nós vamos lá no Aristides, vou citar o Aristides porque foi um dos maiores joalheiros do Paraná, um gaúcho, ali na Rua 15, esquina com a Barão do Rio Branco. Vamos lá amanhã, você vai comigo lá que eu vou te dar a solução. Não vou te falar agora, vai para casa onde você mora, ele sabia onde eu morava. Amanhã eu vou contigo, vamos marcar lá e fomos. Aí contamos de novo essa história pro Aristides. Ele, vou colaborar contigo. Uau. Ele me emprestou 3 lentes, 2 horizontais e uma vertical. E daí ele disse assim, ó, vamos tentar ver. Daí eu levei a calculadora embaixo do braço para ele fazer o teste. Só que tinha que fazer um arranjo lá, para aquela lente ficar na frente do dígito. O dígito que era desse tamanho, ele ficou assim, ó. Resultado. E agora? Fizemos uma pequena gambiarra. À tarde eu fui lá de novo. Jorge, eu tenho, acho que a solução. E o chefe lá todo torcendo por mim, aquela coisa. E mais gente torcendo. Fomos lá, fizemos o mesmo exercício do dia anterior. Pá! Quando ele viu, ele ficou assim. Ele, mas escuta, oh meu Deus, mas será que é verdade? Eu digo, sim, vamos começar de novo, vamos fazer o exercício. Agora você vai fazer sozinho. Quando ele viu aquilo, ele dizia, essa sim. Mas é aquela mesma de ontem? Eu digo, é a mesma de ontem, só que tem a lente. Eu disse assim, vem cá, e agora? Tendo chance de eu colocar isso à tua disposição, você recomenda? Ele, desde que tenha, ele não falava da lente, desde que o meu dígito apareça assim. Então deixa que eu vou fazer o seguinte, eu vou ver como é que eu consigo fazer um negócio excepcional no mundo para ti, porque não tem, vou ver como é que eu faço. Fui na assistência técnica, falei com o Miguel Katchuk, que era o nosso grande gestor, que já é falecido também. E ele diz, olha, vou fazer um pezinho aqui atrás, nós vamos fixar. Nem que eu vá contigo junto lá, vamos. Resultado, devolvi lá para o Aristides, meu padrinho foi junto, dizia, não, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer a venda. Se você fizer a venda depois da licitação, eu vou te dar de presente. Pô, eu nunca pedi qual foi o preço, porque dizer, não, eu vou te dar de presente. Resultado, para resumir, fizemos a licitação, aquela coisa toda, foi aprovada, né, condicionalmente.
Na ocasião da entrega, fizemos questão de ir um pequeno time da Sharp lá para ver a apresentação e e pá! Adivinha o que aconteceu daquele dia em diante? Aquilo espalhou como um rastilho de pólvora. Porque muitos queriam ver, dizer, o Jorge aprovou? Ah, eu também quero uma aqui. Eram diferentes, né? Cada setor tinha uma. O dele era uma especialidade. Nós tínhamos uns 12 ou 13 modelos e eu ganhei muito dinheiro. Porque era por licitação, mas elas tinham uma característica que ele já ia, olha, ela tem que ser com essa capacidade, com essa fórmula, e vamos embora. Dali para diante a minha vida foi assim, ó, mas vou assim de cruzeiro, porque ela passou por um teste. Tenho muitas histórias para dizer para vocês como é que eu consegui andar e tratar e assim por diante. Que história linda, hein, Zé? A gente fala muito, né, quando trata de startups hoje, modernamente, o pessoal fala assim, solucionar uma dor do cliente. Ou seja, teve empatia, solucionou a dor do cliente, teve humildade, usou rede de contato, né, as conexões. Exatamente. E, acima de tudo, né, a generosidade. Que bonito de Geroni, essa generosidade, lembrar até o nome Nascimento, eu queria contar uma outra que tem um valor extraordinário por observação. Eu já estando na Bahia, tinha um vendedor, vamos chamá-lo de Pedro, tá? Ele ainda vive. Os nomes aqui é que nem na novela, né? Os fatos podem ser reais ou parecidos com os reais, mas é mera coincidência. Isso. Por isso que a gente tem os nomes aqui fictícios. Exatamente. É o segundo Pedro? Sim. É o segundo, você gosta de Pedro, né? E o Pedro era muito amigo de uma loja, de uma rede de 5 lojas em Bacabal. Resultado, Jacobina, Bacabal no Maranhão. Lá tem outra história do Bacabal, mas eu vou contar essa de Jacobina, na Bahia. Ele era muito amigo, mas não vendia, aquela coisa, sabe, a Sharp ela era 4ª, 5ª colocada, e eu não me conformava, digo, não é possível. Então, quando chegamos, não vou contar a história da viagem, porque ela é muito longa, vamos direto na loja. Quando eu entrei na loja, assim, ela era toda marrom, tinha uns laços assim verdes e ela meio estranha, né? E eu vi lá, vamos dar o nome do dono, chama-se Raimundo. Cheguei lá e a conversa deles foi muito boa, e eu só escutando, só vendo onde é que eles iam e coisa, não andava. Lá pelas tantas, vamos formalizar os pedidos. Pô, mas ele deu um pedido tão michuruca para nós. Digo, Raimundo, viemos de tão longe de Salvador, você é tão amigo, vocês se dizem tão amigos, eu vi pelo abraço que se deu, isso aqui não representa nada. Então vamos aumentar em 50%. Ele nos dava 10 televisores, 50 ia para 15. Eu digo, mas isso não é vergonha. Enquanto os outros, eu vi lá a planilha, era quase 200, era 190. Digo, o nosso número era muito pequeno. E eu só observando todo o andamento e observando o ambiente. Ele tinha tudo o Flamengo. Uma mesa de vidro, revista Flamengo aqui embaixo, recorte do Flamengo, foto do Flamengo, parede tinha do Flamengo, tudo do Flamengo. Digo, não é possível, né? Eu fiz assim, digo, tá ótimo. Qual é o seu time? Hein? Qual é o seu time? Eu sou o Grêmio de Porto Alegre e Coxa, aqui. No Rio eu não torço, nem São Paulo. Eu acompanho, né, mas não torço. Resultado, na saída eu disse pro meu vendedor Pedro, eu vou mudar essa história. Ele, como que você vai mudar? Você observou o ambiente lá? Observei, então guarda que eu vou mudar. Aí liguei para o Sérgio Murilo no Rio, que eu tinha trabalhado no Rio. Eu disse assim, Sérgio, aconteceu o seguinte, naquela época não tinha celular, não tinha nada, era o telefone fixo, né? Eu contei a história para ele, assim. Diz ele, daqui 2 semanas, lembra que nós temos que ir para São Paulo na convenção da Sharp. Nós vamos lá no Flamengo, eu vou acertar com a assessoria do Flamengo, eu me dou bem lá no Flamengo, nós vamos acertar, e o Zico, lembra que ele está indo para Udine? Nós vamos lá, nós vamos ganhar uma camisa oficial, que você vai ver o que vai mudar. Eu acho que vai mudar, tá? Resultado, chegou o dia e fomos recebidos lá, era um dia de calor e o treino era pela manhã.
E lá a turma jogando, aquela coisa toda, veio o final do treino. E o Zico veio, ele que organizou tudo, porque ele já sabia. Organizou, turma, vem cá, todo mundo agora vamos assinar aqui uma camisa que está indo para o interior da Bahia. Alguns já foram para o chuveiro, nem todos assinaram, correram para o chuveiro. E aí eu observei que estavam preparando aí no meio, próximo do gol, a distância da área, aquela barreira humana de madeira, né, como se fossem jogadores. E eu fiquei olhando, o que vai acontecer? O Zico ia treinar, ia chutar 80 bolas. Nós ficamos até a 40ª olhando ali como é que ele ia chutar. Por isso que eu vi por que ele fazia tanto gol. Pá, de cá, pá, de lá, por cima. Que era o goleiro e ele, os dois. Então, um aprendizado de que ele não se entregava. Bom, vamos lá. Aí, esperamos mais um pouquinho. Zico, espere um pouquinho que eu vou dar mais uma camisa com a assinatura dele. Então, nós pegamos 2 camisas oficiais. Guardei aquilo, agradecendo, fizemos aquela festa de agradecimento. Fui para São Paulo, para a convenção. Voltei, fui para Salvador. Eu disse assim, Pedro, quando é que nós estamos indo de novo lá para visitar o teu cliente? Para Jacobina. Sei lá, daqui 3 semanas. Não, antecipa que eu quero ir lá. Nós vamos mudar a história daquela loja. Cliente. Resultado, fomos lá, eu peguei na caixinha, pus um X bem pequeno, e o Aguiar não sabia, o Pedro não sabia. Eu disse para ele assim, olha, isso aqui é um negócio meu, tá? Muito bem, ele não perguntou, ele ficou curioso, não sabia para que era, para que não era. Chegamos lá, eu deixei dentro do carro dele as caixinhas, as 2, bem fechadas, né? Lá pelas tantas começou de novo aquela lenga-lenga e não ia. Eu disse assim, Pedro, faz o seguinte, traz aquelas 2 caixas que estão lá no banco de trás, lá do carro. Aí ele trouxe. Eu disse, Raimundo, abre essa aqui. É aquela que não tinha o X. Ele foi devagarinho, foi abrindo. Quando ele viu a camisa do Flamengo, o cara começou a amolecer o corpo, começou a gritar, começou a levantar, veio para o meu lado e e chamou gente, e de cá e de lá. E ele, mas o que é isso? Como é que eu digo? Olha, veja que é a camisa oficial, viu? E olha as assinaturas. Não, eu tô vendo, e tem isso, que aquilo, e tá. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu digo, bom, agora é o seguinte, eu preciso mudar a história da Sharp aqui dentro. Diz ele, então vamos ver, Ele disse assim, espera um pouquinho mais. Espera só um pouquinho, porque eu vou acabar com essa emoção já. Vamos abrir essa aqui agora. Quando ele viu que era do Zico, esse homem chorava, ria. Bom, vamos resumir. Começamos a fazer os negócios daí. Naquele dia nós saímos com 200 unidades de TV, depois de som, daquele dia em diante não caiu mais a venda. Foi por uma percepção de um detalhe particular dele que alcançou o coração dele e a paixão dele, que era o Flamengo. Então, a lição que eu tirei é que, aliás, a gente já tinha aprendido isso com o Matias Maccherini, que era o dono da Sharp. Ele sempre dizia, quando você vai oferecer o produto, que o nosso produto ele é muito acima da média dos demais concorrentes, observe o ambiente. Observe como é que ele está, para você mexer com a mente dele e o coração dele. Uau. Usem muito isso. E aquilo me veio, nesse momento, nós mexemos com a mente e o coração. Então ficou a lição de que lá valeu a pena, sim. Que lição, né, meu amigo? O share of heart, que é você mexer no coração das pessoas. E o De Geroni é especialista nisso, tá? Porque eu sempre admirei o trabalho dele, acompanhei, vivenciei várias coisas. E aí, a gente aí nessa questão do relacionamento, você é sempre respeitoso. E há muito tempo eu queria conversar com ele. E o pessoal da rede de contato dele não me liberava muito, não. Aí teve um dia que foi muito bacana, que foi uma chuva de WhatsApp no meu celular. Pô, o que tá acontecendo? Não sei o quê. O De Geroni conheceu o Mundo 6.0, que você é um dos mecenas, um dos apoiadores e personagem também. E ele levou para a mesa da diretoria. E o pessoal que estava na reunião da diretoria me mandava. Foi citado, foi lido, tal. E eu fiquei super encantado, né?
Muito generoso. Muito bacana. Vou dar um contexto para a audiência aqui que está nos acompanhando, e a maior parte dos empreendedores do J17 e que assistem o J17 Talk são promotoras, correspondentes bancários, grandes vendedores. Algumas lições importantes aqui. Não desista. Boa. Se prepare. Observe o contexto, qualifique muito bem o cenário para que você possa ter uma estratégia de sucesso. Outra questão de contexto que eu quero trazer para vocês é, quando o Degeroni fala de calculadora, não imagine aquela calculadora simples que você tem no celular das operações. São máquinas de calcular. Elas começaram sendo mecânicas. Se você procurar no Google ali, você vai encontrar Facit, você vai encontrar várias máquinas antigas que você girava a manivela e tinha uma bobina ali que ela fazia o cálculo. À medida que os anos foram passando, elas foram se modernizando, tornaram-se eletrônicas, algumas vinham com funções muito específicas e todas elas tinham uma bobina para poder fazer a conferência. E sim, de fato, todas elas tinham um tamanho muito padronizado de display, normalmente aquele vermelho, padrão Texas Instruments. E depois elas foram tendo outras utilidades. As máquinas de calcular foram muito utilizadas nos departamentos financeiros, contabilidade, RH, e largamente utilizada nas instituições financeiras. Eu tive o prazer de trabalhar com todas elas, inclusive na transição da máquina mecânica para a máquina eletrônica, que acabou acelerando demais o nosso trabalho. Veja, introduzindo um produto inovador no mercado, observando a necessidade, apresentando uma solução, qualificando, é uma venda consultiva, porque era um produto de alto valor agregado, orientado a entregar uma solução. Qual que é a similaridade da época em que o Degeroni vendia um produto consultivo para hoje? 100%. Mudaram os equipamentos, mudaram os produtos, mas as técnicas são absolutamente as mesmas. Dependendo do tipo de produto, o ciclo de vendas pode ser diferente, mas a empatia, o planejamento, a organização e o entendimento do cliente não mudaram. Degeroni, fantástica as suas histórias aqui. Super humanizada, né? Incrível. Eu me passo um filme na cabeça. Posso provocar de novo? Pode. Porque os nossos convidados, a gente está falando de sincronicidade, tá? Você trabalhava na Sharp vendendo calculadoras e aqui do meu lado tem um cara de uma outra era também, o Zé foi da Olivetti. Oh, Sim. que respeitadíssima Olivetti. Sim, a Olivetti, nos anos áureos dela, eu trabalhei lá nos anos 90, né? Então já no encerramento da indústria metalúrgica em São Paulo, já na abertura das fábricas em Manaus, a Olivetti concorria diretamente com a Sharp nas máquinas de calcular, depois nas agendas eletrônicas, nos equipamentos de escritório. Olha, vocês eram concorrentes, viu? Sim, mas quem conhece um pouco da minha história, lá em São Paulo, lembra que eu tornei grande parte dos nossos concorrentes no final dos anos 90, primeiro eram todos meus amigos. Depois, grande parte deles eu tornei meus clientes. Porque nós usávamos as fábricas em Manaus para fabricar produtos em OEM, Original Equipment Manufacturer, ou seja, nós fabricávamos com a marca dos nossos concorrentes. Porque os anos 90, aliás, né, toda a época que nós passamos foram desafiantes, porque nós tínhamos crises econômicas, o dólar crescendo o tempo inteiro, cortando zeros, foi muito difícil. Mas era um mercado muito respeitado. Então nós tínhamos players muito sérios naquela época. Era Philips, Panasonic, Sony, a Sharp, várias empresas que eram muito importantes e lideravam o mercado. Você falou lá de Belém, você deve ter conhecido o Sérgio Amada, e várias pessoas assim por quem eu tenho um carinho tremendo. Olha. E era muito difícil vender. Era muito difícil. Era uma ciência absolutamente prazerosa,
todos nós somos vendedores. Hiroshi Yamada, Junichiro Yamada, Fernando Yamada. Espetacular. Pequeno, né? Muito pequeno. Amigo, você contou da sua carreira como executivo, como profissional, trouxe belos exemplos. E a gente tem tratado de um tema que é super importante e relevante, que a gente é apaixonado, que é a questão do empreendedorismo. Como você fez a mudança, né, a transição do empregado para o empreendedor, e para que área você foi, como você está hoje no mundo empresarial, antes da gente partir aí para a questão do associativismo? Chegou um tempo, depois de eu voltar do Nordeste, e aliás, até um traço que você comentou, os meus melhores amigos eram os concorrentes. Nós éramos amigos, mesmo como você fez, e isso me fez ter até hoje esse laço, sabe? E tem um detalhe, me perdoe a interrupção, nós vendíamos para magazines, para grandes empresas, e todos nós nos encontrávamos na recepção. É isso aí. Olha. E trocávamos figurinha. É isso e mesmo. muitas vezes o concorrente de hoje era o empregador de amanhã. Uhum. Então todo mundo gerava um relacionamento muito bom. Existia a competição e também existia a colaboração. É isso mesmo. O respeito era muito grande. Isso é. Muito bem. E depois eu fiquei 10 anos no grupo do Sérgio Prosóximo, né? Chega uma hora que eu cansei. Foram quase 30 anos viajando. Eu devo ter conhecido, entre viajar para um lugar e outro, umas 480 cidades no Brasil. Chega uma hora que você não quer mais avião, não quer mais pensão, não quer mais hotel, nem carro. E a minha mulher falou, olha, tá na hora de parar. Aí um amigo me convidou para ser sócio de uma loja de carro. Como é que é sua esposa? É Rosi. Rosi. A Rosi falou, ó, já deu muita exatamente. Como que chama? Muita milhagem, muita viagem, as crianças estão com saudade. Exatamente. Então, eu me tornei sócio dessa loja, da qual hoje meus filhos que tocam, né? Chama-se Exclusiva, na Kennedy. E o que aconteceu? Nesse período, eu fui conhecer um mercado que eu não sabia. Mas foi um período, no começo, essa sociedade não deu certo. Porque eu atuava sistematicamente da mesma forma. E ele não, ele atuava como comprador e vendedor de loja. O horário dele era diferente, displicente, desorganizado, enfim, eu não conhecia esse lado. Eu achava que era uma coisa mais organizada. Se bem que hoje em dia tem lojas extremamente organizadas, muito bem administradas, mas mudou essa configuração toda, né? E aí nós nos separamos depois de um ano. Aí eu fiquei com a loja e fomos tocando, aprendendo no dia a dia de como funcionava. Mas ela veio para resolver esse problema de eu dizer o seguinte, olha, chega de viajar. Se foi uma boa opção, hoje eu até diria para ti que até foi. Ela foi porque é o seguinte, eu coloquei em prática aquilo que eu aprendi. Você aprendeu, excelência em venda, atendimento ao cliente. Exatamente. Todo aquele know-how que você tinha, você trouxe para um mercado que talvez não fosse tão, como que eu posso dizer, tão complexo. Trouxe conhecimento e processos para um mercado, e aí vem a diferença do vendedor profissional e do vendedor do improviso. Não é só lábia. Não. Não é só lábia. É argumentação, é identificar a necessidade, a dor e desejo do cliente, entregar a solução, como as histórias que o Degeroni contou para nós. Por isso que ele fez. Na verdade, quantos anos tem a Exclusiva hoje? Quantos anos tem a Exclusiva em si? Ela tem 35 anos, mas eu estou lá há 27. Então ela já existia, a gente e deu... agora são os filhos que tocam. E conte para nós como foi aí a sua chegada na área do associativismo e fale também para nós um pouco sobre essa sua gestão, né, que foi tão transformadora, porque essa sensibilidade que a gente percebeu aí no trato, no relacionamento, você trouxe para a sua gestão na ACP, que é essa gestão que você está concluindo. Quando eu entrei na loja, eu digo, puxa vida, eu sozinho, eu vou para onde? Não cabia, tinha problemas de ordem do Detran e outros, mas sozinho sempre. Aí eu fiquei sabendo que existia uma associação chamada Asovepar. E o César Lansoni, que é o atual presidente, um dia me convidou, disse, você não quer participar das reuniões, funcionam assim? E lá fui eu. Gostei.
Mas com o tempo eu fui vendo que só a Sovepar, isoladamente, ela teria um caminho muito estreito. E aí eu fui conhecer, me disseram, olha, a Associação Comercial do Paraná, que fica ali na Rua 15, assim, aquele prédio, eu passava na frente do prédio, eu ficava admirando, eu não tinha entrado. Ali é uma associação e nós somos sócios lá. Digo, mas como sócios e nós não participamos? Ninguém participava. Aí eu, realmente, numa das reuniões, eu fui lá e gostei. Gostei da reunião e olha a coincidência. Num final de semana, que eram aqueles feirões que a loja de automóveis faziam, ali no Parque Barigui, eu vi um senhor entrando, digo, mas eu vi esse senhor lá dentro, ele estava na mesa de diretoria, eu vou conhecê-lo. Então, nesse domingo, que era um domingo de feirão, nós estávamos lá expondo os produtos, minha loja como todas as outras. Eu fui ao encontro dele no corredor. Eu disse, olha, como é o seu nome? Ele, olha, o meu nome é Odone Forte Martins. Digo, puxa vida, olha, eu sou da Exclusiva Veículos, eu sou da Sovepar, está aqui meu cartão. Eu fui lá na reunião tal e eu gostei muito, eu queria que o senhor soubesse que é uma satisfação em contar isso. Ele, puxa, você gostou? E você... Qual é o seu telefone? Daí meu cartão. E olha, segunda-feira você vai receber uma ligação. E, de fato, eu recebi, me convidando para ir lá, conhecer, circular por ela e assim por diante. Bom, para resumir, fui, conheci e me chamaram já nas eleições seguintes para participar do Conselho Fiscal. Entrei no Conselho Fiscal e lá pelas tantas... eu fui convidado pelo Camilo Turmina a formar a nossa equipe, o nosso time de Câmara Setorial de Veículos. Naquela época, a Câmara Setorial é como hoje, se bem que naquela época eram 11 ou 12 só, e não tinha de veículos. Hoje tem 46, tem a Câmara de imóveis, de automóveis, de saúde, de pets e assim por diante. Então, o senhor Odone me convidou para ser conselheiro da Câmara de Comércio Exterior em 2011 a 2014. E você participou? Participei. Oh, meu Deus. Sim, mas sim. Então eu entrei... Saudades do Odone. Falecido do Jornal Indústria e Comércio. Um paranista, né? Um cara que brigou pelo desenvolvimento do Paraná. Grande articulador. Muito. E sonhador ousado, né? Porque hoje os jornais impressos, infelizmente, não existem mais no Paraná. Por mais que a gente tenha uma evolução da tecnologia, do mundo digital, o impresso ainda tem um papel preponderante em algumas capitais. Está presente em São Paulo, com o Estadão, com a Folha, está presente no Rio, com o Globo, com outras publicações. Em Porto Alegre tem um jornal impresso muito tradicional, que é o Zero Hora. E o Paraná, infelizmente, perdeu os seus jornais impressos. O Indústria e Comércio ainda tem um núcleo, e na época do Odone, o Indústria e Comércio era o nosso valor econômico, exatamente, ou o similar ao grande jornal econômico do Brasil, que foi? O Globo. O Globo, e tinha outro, né? O Jornal de Notícias Econômicas do Brasil. Já lembramos, já recordamos aqui. Correio do Povo, no Rio Grande do Sul, São Paulo, tinha o Liberal em Belém, Liberal, Jornal do Comércio no Recife. O Grupo Liberal ainda continua existindo em Belém, em Manaus. Mas olha, trajetória... Mas deixa eu te falar... Eu sou dessa época, então veja. Olha, só que depois eu fui junto nas câmaras lá. Eu fui entrando e fui subindo nos conselhos, cheguei à vice-presidência e depois a presidente. Parabéns, que bacana. Mas tá convidado a voltar lá. Meu Deus do céu, tem espaço. Tem espaço. Naquela época... Lá para ser associado, não paga joia. E olha, tem mensalidades de R$9,90, R$19,90, R$29,90, dependendo, R$89,90, dependendo da categoria e do tipo de atividade. Quer dizer, é coisa de... Simbólico, muitas vezes, simbólico. Mas a importância que tem da gente estar vale a pena estar lá no debate e discussão. Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil. Foi o maior jornal. A Associação Comercial do Paraná contribui demais